Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós. Por isso estamos alegres, né? Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da importância de entendermos que muitas das vezes o nosso Deus nos prova, tá? Muitas das vezes o Senhor permite algumas coisas na nossa vida. Muitas das vezes o Senhor nos dá uns puxões de orelha, sim, que às vezes estamos errados. Ele permite algumas coisas para nos corrigir e algumas são apenas para nos provar, nos testar, para nos fortalecer, né? Nunca para nos destruir, né? Se nós somos filho dele, obediente, pode ser que ele só queira nos dar um puxãozinho de orelha, tipo a gente com nossos filhos, né? Nós não queremos os destruir nunca. Assim é o nosso Deus com cada um de nós. Mas antes, né? Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, né? Sou da Igreja Batista em Centenário, Salinas, Nova Friburgo. Esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? É o que é. Ninguém vai ao Pai se não for por amor a Jesus. Não tem como chegar ao céu se não for por meio do nosso Senhor Jesus, né? O amando, confiando nele e obedecendo às palavras dele, porque ele já fez a parte dele, né? Se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós. Então, que nós venhamos entender que basta a gente continuar a nossa caminhada, que tudo no fim, né, iremos morar com esse Deus maravilhoso. Mas antes de ler o versículo, né, quero estar lendo aqui, quero estar fazendo uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, onde vamos estar lendo mais um versículo da Sua palavra. Muito bom a gente poder ler, né? E lhe pedimos que o Seu Espírito Santo nos dê entendimento e fale, Senhor, com cada um de nós, que possamos não só estar lendo, mas guardando a Sua palavra em nosso coração, para que não venhamos pecar contra Ti. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Como eu estava falando, né? Então, nós temos que ter esse entendimento, que às vezes Deus permite algumas coisas. Eu estava fazendo uma leitura aqui, né, no livro de Jó, que me chamou a atenção, e aí queria compartilhar com cada um de vocês. Encontra-se em Jó, capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim: Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos a curam. Olha essa palavra, né? Essa aqui é uma palavra onde o amigo de Jó estava falando para ele, né? Achando até que Deus estava tentando corrigir Jó ali, porque Jó tinha aprontado alguma coisa. Nós sabemos que não é isso que se passava, né? Naquele momento, né? O nosso Senhor permitiu aquilo ali porque o inimigo falou que Jó só era fiel a Deus porque Deus dava tudo a ele. Então o Senhor permitiu que o inimigo ferisse Jó e os amigos dele ali achavam que Jó estava em pecado, né? Que Jó tinha feito alguma coisa e falou essa palavra. Mas apesar dessa palavra não ser a realidade de Jó ali, mas ela nos passa uma verdade sim, né? Muitas das vezes o Senhor permite algumas coisas na nossa vida que é para nos corrigir, né? De alguma coisa que estamos fazendo, não foi o caso de Jó, mas pode acontecer na nossa vida, né? Eu vou estar até lendo novamente porque é maravilhoso, que diz, ó, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga, ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos a curam, né? Então, muitas das vezes, né, nós, seres humanos, somos muito falhos, né? Nós somos pecadores, temos uma tendência muito grande ao pecado. Se dermos mole, que dermos ouvido à nossa carne, ao nosso coração, já era, vamos vacilar. E às vezes estamos caminhando num caminho que não agrada a Deus. Estamos na casa de Deus, falamos que amamos a Deus e do nada estamos andando em coisas que não agradam a Deus. Às vezes um caminho bobo, que não dão tanta atenção, um exemplo, o caminho da ignorância, né? Ser muito ignorante, ser uma pessoa que acha que tudo é para ele, né? Ele está acima de todas as coisas. Aparentemente não é um mal tão grande quanto roubar, matar, adulterar,
Mas perante Deus, Deus não se agrada disso, né? Porque Ele quer que nós sejamos mansos, humildes, né? Ele quer que os frutos do Espírito, né, estejam em nós. E muitas das vezes nós vacilamos em algumas coisas dessas. E aí o nosso Senhor, ele nos permite algumas coisas sim. A gente vê algumas pessoas, né, ou até nós mesmos, às vezes já fizemos coisas que percebemos que o Senhor puxou a nossa orelha, mas não é para nos matar, não é para nos destruir. E o principal, né, que nós temos que entender, a palavra está nos dizendo bem-aventurado, né, aquele que o Senhor corrige. Então é muito bom nós sermos corrigidos pelo Senhor. Se Ele está nos corrigindo, se Ele permite um castigo ali, se Ele nos chama a atenção, é porque Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Pior seria se Ele abrisse mão de nós e deixasse a gente de qualquer maneira, né? Porque Ele permite vir algumas coisas sobre nossa vida, alguns problemas, mas Ele está atento, Ele sabe o quanto nós podemos suportar e Ele sabe que aquilo ali vai ser para nossa correção e que nós vamos voltar muito mais forte, né? Vamos estar voltando para os braços dele, entendendo que nós não conseguimos caminhar sem ele. Então ele corrige, né? E nós somos bem-aventurados por tudo isso, porque pode ter certeza, é melhor ser corrigido pelo um pai do que pelo mundo. Antigamente na roça, eles tinham um ditado até que falava assim, quando não se aprende em casa, o mundo ensina, né? Aquelas pessoas que não aprendiam em casa, o mundo ensinava. Só que o mundo ensinava de um jeito muito dolorido. Quantas pessoas ali que às vezes os pais falavam, não rouba, não faz isso das pessoas. E aquela criança ali cresceu mexendo nas coisas dos outros, foi para o mundo, e aí a polícia bateu, uns foram presos e só aprenderam assim, né? Tiveram que ter dor para entender que muitas das vezes o mundo não vai o abraçar, o mundo não vai ter o mesmo cuidado, o mesmo carinho que o pai. Os pais antigos talvez até botavam de castigo, alguns davam uma batia naquela criança, mas era por amor, não era para destruição, era para edificar aquela pessoa. Não que eu concorde que tem que bater, mas era o módulo deles. Mas aí muitos filhos não aprendiam, ia para o mundo. E no mundo as pessoas batiam, dava tiro, matavam, né? Então é uma demonstração. Assim é o nosso Deus. É melhor nós sermos, né, puxar a orelha pelo nosso Deus, né, ser colocado às vezes de castigo, sim, do que cairmos no mundo, cairmos na mão do inimigo, que o inimigo não vai ter pena da gente. O inimigo ele vai vir, vai nos destruir e, se possível, nos mata, né? Porque ele quer ver a gente naquele caminho ali e levar a nossa alma. Ele quer levar a nossa alma de qualquer maneira para o inferno. Diferente do nosso Deus. Ele corrige, né? Ele mesmo faz a chaga, ele mesmo cura. Então, bem-aventurado é o homem que é corrigido por Deus, bem-aventurado é o homem, né, que o Senhor manda um profeta ir lá e falar com ele, falar, você está errado, né? Então cabe a essa pessoa se corrigir, voltar para os braços do Senhor, porque é o que é de melhor. Porque se Deus está corrigindo é porque Ele ama, Ele quer, né, que aquela pessoa se corrija e não anda mais naquele caminho, até para que não seja destruída. Não foi o caso de Jó, né? Jó a gente sabe que era uma provação que ele estava tendo e depois ele conquistou tudo, mas aquele amigo ali estava o condenando, dizendo que ele tinha pecado, feito isso e aquilo. Não foi o caso, né? Mas é uma palavra que nos chama a atenção para os tempos de hoje e que acontece com muita gente, sim, né? Mas pode se considerar bem-aventurado aqueles que o Senhor corrige, porque significa que Deus, né, ainda quer o ver morando com ele no céu. Não que os outros Deus não quer, mas tem gente que infelizmente, né, o nosso Senhor já viu que não, já tentou tudo e aquela pessoa não quer ir para os braços dele, então ele não força ninguém. Deus, mesmo sendo todo-poderoso, sendo onisciente, onipresente, poderia fazer todas as pessoas se dobrarem diante dele e o aceitarem como único e suficiente Salvador, mas ele não força ninguém. Ele quer que as pessoas venham pelo amor. Alguns vêm pela dor, mas sabemos que muitos não virão, né? Muitos podem sentir dor, muitos poderão ouvir que não querem, né, vir para os braços do Senhor. Mas bem-aventurado é aquele que é corrigido, né, e entende que é uma correção de Deus e volta correndo para os braços dele.
pode ter certeza que esse daí irá receber a coroa da vitória, porque Deus sabe, né? Nós sabemos que nós não somos perfeitos, Deus então tem totalmente ciência disso, por isso que de vez em quando ele bota umas correções para a gente, bota alguém falando que nós estamos errados, e isso é muito bom. Devemos agradecer porque é sinal que ele nos ama. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos dá entendimento, Senhor, da importância de sermos corrigidos pelo Senhor e entendermos que somos bem-aventurados. Porque se o Senhor faz isso daí com cada um de nós, é porque o Senhor nos ama e quer o nosso bem. Abençoe cada pessoa que ouve essas mensagens, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.